Aleluia, paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha aí nessa noite, mais essa live aqui, que o Senhor hoje nos permitiu, nós estamos mais uma vez aqui nessa mesa sentado para poder compartilhar com você nessa noite uma palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciando aqui essa live, eu gostaria de pedir para você aquela gentileza de toda a sexta-feira, quando nós estamos aqui fazendo essa live aqui, vai compartilhando aí essa live, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Faz aí a sua lista de transmissão e vai compartilhando aí no nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos de volta aqui a presença do nosso querido amigo presbítero Genilton. Aleluia, paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus, a paz do Senhor pastor Renato, a paz do Senhor pastor Trindade, a paz do Senhor aos irmãos aí que estejam nos assistindo aí. Aleluia. E como sempre, meu amigo, meu parceiro aqui de toda a live aqui, pastor Renato Rodrigues. Paz, pastor Marcelo Trindade, presbítero Genilton, para os íntimos aqui, amados irmãos que estão nos vendo nesta noite, a paz do Senhor a todos, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós queremos iniciar essa live aqui, meu irmão, orando para que Deus venha nos dar a direção daquilo que nós vamos estar falando aqui nessa noite, que não seja nada de nós, mas sim o Espírito Santo de Deus conduzindo as nossas vidas nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar aqui meu amigo pastor Franklin Coraza, Shalom. Peter. É o Peter. É o Peter. Shalom, pastor Franklin. Pastor Franklin não perde uma live. Convidar aí o pastor, desde já convidar o pastor Frank aí na próxima sexta-feira, tá aqui na live junto conosco aqui, poder compartilhar uma palavra com os irmãos que nos assistem nessa noite. Vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, nessa noite, Pai, pedindo a Ti, Senhor, Pai, humildemente, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, venha conduzir essa live, Pai. Senhor, venha conduzir aquilo que nós vamos falar, Senhor, Pai, venha falar, Espírito Santo, através de nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque de nós mesmos, nós não temos nada, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, fica conosco e fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Sem mais delongas, vai compartilhando aí em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor Renato. Aleluia, glória a Deus. Já estava com saudade das nossas lives aqui em nome de Jesus. Desde já peço para que os amados abram no livro de Salmos, do seu capítulo 23, amém? Nós vamos falar do Salmos 23. Salmo 23, Salmo de Davi. Eu creio que Salmo 23, junto com o Salmo 91, são os dois salmos mais conhecidos aí da Bíblia, pastor Renato. Amém. Salmos 23, são apenas 6 versos, diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Pastor Trindade, versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Em outras traduções diz, prepara uma mesa, né? Tu me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós já te louvamos, te bendizemos e peço ao teu Senhor de Cristo que cada mente seja levada cativa ao Senhor de Cristo nesta noite.
que o Senhor venha curar, libertar, restaurar. Fala conosco, fica conosco, que permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Onde você se encontra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para esse Salmo de Davi, com certeza é o salmo mais falado, seja em festas, em velórios, em momentos mais adversos das nossas vidas, mas eu coloquei aqui para não ficar nas minhas palavras. O Salmo 23 é provavelmente o texto poético mais querido de toda a literatura, quer seja ele entoado em forma majestosa de hino, quer recitado na escola dominical, possui encanto perene e uma mensagem imortal. Davi se coloca neste salmo, meu irmão, como ovelha. Nós olhamos e vemos que o tema dessa mensagem é tão fácil de você entender, que é: o Senhor é meu pastor. E nós olhamos para esse texto aqui, para esse salmo de Davi, e ele se apresenta diante de Deus e colocando a presença gloriosa de Deus, e ele se mostrando diante desse salmo aqui, colocando o nosso Deus como o sumo pastor. E nós olhamos e vemos que Davi, colocando diante desse salmo de Davi, ele coloca assim como ovelha diante do seu pastor. Ele podia ter colocado, na verdade, pastor Trindade, como um soldado, como um servo, como um amigo de Deus, como um mensageiro, um homem temente a Deus, aquele que era intimamente do Senhor. Ele podia ter colocado N adjetivos em colocação na sua presença diante de Deus, mas ele se colocou dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E nós olhamos e vemos que Davi era um pastor de ovelhas, era um homem que estava ali entronizado no meio das ovelhas, mas ele se colocou perante o Senhor como ovelha. E nós olhamos e entendemos, pastor Trindade e presbítero Gemirto, que muitas das vezes ele se colocando como ovelha, pastor, primeiramente uma ovelha, ela é desobediente, ela é uma ovelha que não tem muita visão, ela é uma ovelha também, ela tem algo que é nela a teimosia. E nós olhamos e vemos que a ovelha, ela necessita, pastor, de um pastor, de alguém que cuide dela. E nós não somos diferentes, pastor, da ovelha. Nós temos todos esses predicados que a ovelha tem, de teimosia, de se desviar muitas vezes do caminho. Nós temos os mesmos critérios de adjetivos que a ovelha tem. E por isso que o salmista Davi se coloca como ovelha, porque muitas das vezes, pastor Trindade, nós nos parecemos como ovelhas, teimosos, dependentes de Deus, precisamos de Deus toda vez com o seu cajado ali venha nos puxar, nos colocar, e muitas vezes também a ovelha se afoga até mesmo numa poça se você colocar. E é isso que esse salmo aqui, o salmista Davi se coloca diante de Deus. E você vai olhar e ele coloca já no primeiro versículo, no primeiro verso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu creio que nessa noite Deus vai falar ao nosso coração, porque é uma palavra que se arremete a mim, a você, a nós, para que nós possamos entender a importância desse salmo nas nossas vidas e saber que muitas das vezes a vontade soberana de Deus se apresenta em versos da Bíblia, nesse salmo maravilhoso e lindo de pequenos 6 versos, que mostra para nós a grandeza de um Deus tremendo. Amém, pastor? Quer falar alguma coisa? Não. E eu coloquei aqui nessa noite, presbítero, quer falar alguma coisinha? Não. Amém? E eu coloquei assim: qual a relevância dos salmos de Davi para nós hoje? Muito, meu irmão, porque o Senhor da glória é o nosso pastor e Ele tem nos dado essa maravilhosa graça de ter nos cuidado, todos os dias ter dado aquele ânimo para nós. E o primeiro ponto dessa mensagem, nessa noite, eu coloquei aqui, que está aqui. E o primeiro ponto diz assim: nos passos do Senhor há suficiência. Amém, irmão? Está lá, pastor Trindade, Salmos 23, do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor
guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém, irmãos? Nós olhamos para esses 3 versos aqui que diz assim: nos passos do Senhor há suficiência. E é uma coisa que a gente às vezes estuda, a gente vai todo dia tentando procurar melhorar e se aperfeiçoar e aprender com Deus. E eu coloquei aqui, pastor, é uma coisa que talvez você já conheça, o presbítero conheça, mas esse verso aqui, ele arremete a Davi, porque Davi sabia, e vamos entender nesse texto aqui que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça. Aqui, veredas aqui quer dizer caminhos, e eu coloquei aqui, pastor Trindade e presbítero Gemirto, apesar da popularidade mundial, não é um salmo para qualquer um, pastor. Dá para entender isso muito bem? Olha aqui para você nessa noite entender, meu irmão. Apesar da popularidade mundial, não é um salmo para qualquer um. E vou te explicar nessa noite por quê, pastor e amados irmãos. Aplica-se apenas àqueles que têm o direito de dizer, presbítero, o Senhor é meu pastor. E nós olhamos muitas das vezes, inúmeras pessoas falam, quase todo mundo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a colocação que Davi se coloca em dizer essas frases, essas palavras que ele colocou na sua época, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é muito simples para nós nessa noite entender, meu irmão. Aplica-se apenas àqueles que têm o direito de dizer: o Senhor é meu pastor. Sem dúvida, o bom pastor morreu. Não é verdade, pastor? Ele diz aqui está, meu irmão, o segredo, presbítero, nessa noite dizer: sem dúvida, o bom pastor morreu por todos, mas somente aqueles que o recebem por um ato decisivo de fé são suas ovelhas. Amém, pastor Trindade? E outra coisa, só pode dizer: o Senhor é o meu pastor, aquele que se coloca na presença de Deus como ovelha do Senhor. Aquele que realmente entendeu que Deus, que Jesus Cristo é o sumo pastor. Aquele que se coloca debaixo da autoridade de Cristo e reconhece, pastor Renato, que Ele é o bom pastor. E Ele mesmo vai dizer lá em João 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. Se você pegar lá João no capítulo 10, você vai ver Jesus falando isso, declarando essa verdade, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, mesmo nós sendo pastores, presbíteros, diáconos, seja o cargo que nós tivermos dentro da casa do Senhor, nós nunca vamos deixar de ser ovelhas. Nunca vamos deixar de pertencer ao rebanho do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. E quando Davi diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará, isso me remete a outra frase de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Quando Davi fala nada me faltará, tem muitas pessoas que pegam esse salmo aqui, esse primeiro versículo, e pensam que é só as coisas boas. Nada me faltará, não vai faltar casa, não vai faltar carro, não vai faltar alimento, não vai faltar veste, não vai faltar mesmo não. Mas a Bíblia diz que eu e você, como ovelhas do Senhor, nós vamos passar por dias terríveis. Dias que seriam dias trabalhosos, diz o apóstolo Paulo, dias de dificuldade. O próprio Jesus diz que no mundo a gente vai ter aflição, irmão. Mas a gente continua aqui na palavra de Deus, assim, no versículo 2, vai dizer assim, em verdes pastagens me faz repousar. Meu irmão, a coisa pode estar ruim, pode estar difícil, mas o que eu entendo quando eu vejo esse versículo 2? Que o Senhor, ele tem para mim e para você o quê? Um lugar de descanso, um lugar de repouso, onde eu e você vamos repousar no Senhor, renovar as nossas forças no
Senhor que é o nosso pastor. Porque a Bíblia diz que eu e você, meu querido, nós estamos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. Guardados no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na sombra do Onipotente e dá no esconderijo de Deus vai descansar, irmão. A sombra do Onipotente nós vamos descansar. E aqui Davi está falando exatamente isso, irmão. Né? E em verdes pastagens me faz o quê? Repousar. Né? E me conduz a águas tranquilas. Você sabe por que Davi está falando isso daqui, irmão? Conduz a águas tranquilas. Porque a ovelha, ela tem uma característica, né? Ela não toma água se a água estiver turbulosa, né? Se a água tiver, se for correnteza, não. A ovelha não bebe água na correnteza, ela tem que estar no remanso e as águas têm que ser tranquilas, né? Águas tranquilas. Então, a ovelha ela não se alimenta, não bebe água se tiver turbulência, irmão. Ou seja, se tiver dificuldade, se tiver problema. O que isso nos arremete? Arremete a mim e a você quando eu e você estivermos passando por problemas, por dificuldades. Leva a mim e a você pensar. Não vai comer, não vai beber, vai fazer o quê? Vai jejuar, irmão. Hein, pastor Renato? Se a ovelha não come, não bebe, quando o negócio está turbulento, né? Coloco eu e você no lugar de ovelha, como Davi se colocou aqui, né? Quando a coisa está difícil, irmão, é para mim e para você fazer o quê? Jejuar, né? Jejuar, irmão. E assim Deus ele faz o quê? Vai restaurar o meu e o seu vigor. Isaías vai dizer isso, né? Que o Senhor é aquele que renova as forças, aquele que não tem nenhum vigor, né? E é isso que Davi está falando aqui, querido. Ó. Se nós nos colocarmos como ovelhas do Senhor, verdadeiramente como ovelhas, porque hoje tem muitos aí se colocando até como, não, eu sou apóstolo, sou isso, sou aquilo, sou semi-querubim ungido. Não, somos ovelhas. Somos ovelhas do Senhor Jesus. Totalmente dependentes de Deus. Não importa qual cargo eu e você tenhamos dentro do ministério do Senhor Jesus. Porque muitos dizem assim, o meu ministério, meu irmão. A Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos os ceifeiros da seara do Senhor. Então eu e você, nós somos apenas os trabalhadores da vinha do Senhor, né? Nós somos o quê? Os ajudantes do ministério do Senhor Jesus. Nós somos os ajudantes do Espírito Santo. Porque não sou eu que falo, não é você que fala, é o Espírito Santo que fala através de nós, irmão. Como Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, e se Ele assim quiser. Mas eu e você, nós temos que entender nessa noite que eu e você não somos nada mais, nada menos do que ovelhas e estamos debaixo do pastoreio do nosso pastor Jesus Cristo de Nazaré, o bom pastor que Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E quem é ovelha? Ovelha é só aquele que reconhece o senhorio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, único e suficiente. Pastor, nós temos que entender que diz assim, versículo 2: e leva-me para junto das águas. Abra para mim, o presbítero, Apocalipse 7:17. Diz assim, o versículo 2: e leva-me para junto das águas, no céu do nosso pastor, que nos conduzirá à frente das águas vivas. Apocalipse 7:17. Pode ler? Pode ler. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isso. O meu tem uma versão diferente assim, ó. Pois o Cordeiro que está no centro do trono
será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso é para nós entendermos, irmãos, que, como é o primeiro ponto, nos passos do Senhor, a suficiência. Isso é para nós mostrarmos e para nós entendermos a relevância que Davi faz do Senhor. Que nós estamos sendo ovelhas, estando nos passos do Senhor, Ele tendo os passos verdejantes que nós temos, que nos alimentamos, que nos faz ficarmos saciáveis. Também leva-nos junto às águas, essas águas ao qual o nosso Deus nos dará naquele grande dia. Mas também o versículo 3, ele refrigera minha alma e guia-me por veredas. Veredas quer dizer caminhos, meus irmãos. E é muito importante nós entendermos que diz assim, o termo veredas no versículo quer dizer caminhos percorridos com frequências, trilhas nos novos e empolgantes. E muitas vezes a ovelha, irmão, muitas das vezes ela costuma passar por ali, mas a ovelha, nós sabemos que a ovelha é teimosa, ela muitas vezes é fácil de se perder, e assim é nós, pastor, muitas vezes, como está ali o cajado, na verdade, muitas vezes o cajado está ali, muitas vezes para estar trazendo ali a vara, meu irmão, que está também ali, uma hora nós vamos ver, que está ali para dar umas pancadas nos leões, no bichinho também, e nos animais que possam querer tacar, querer vir avançar sobre a ovelha. E nós temos que ter tudo isso daqui. E nós como ovelhas, meu irmão, muitas vezes nós estamos no caminho, presbítero, na verdade, empolgantes, nós estamos ali andando com Deus, e nós estamos empolgados, e do nada nós saímos da direção, que é a direção que o pastor, nós estamos acostumados ali. E nós temos que entender que nesses caminhos que muitas vezes nós entramos empolgando, nós acabamos se perdendo. E isso que o nosso querido Davi quer mostrar para nós, que nos passos do Senhor há suficiência. E nós estamos ali porque ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que nós temos que entender, meu querido, que há um caminho, há um cuidado do Senhor para as nossas vidas. Alguém quer falar alguma coisa? Interessante, diz assim, ó, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Jesus, ele tem um caminho, meu irmão, para mim e para você, um caminho justo, um caminho reto, né? Não tem para a direita e para a esquerda, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que andar o caminho reto, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Interessante que nós temos que ensinar ainda esse caminho, né? Ensina o teu filho no caminho, né? Então nós estamos andando nesse caminho, e conforme nós vamos andando, nós vamos levando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos pelo mesmo caminho que Jesus nos ordenou, ou seja, o caminho das ovelhas do Senhor. E nós temos que ter sempre esse cuidado, essa relevância de tomar muita atenção, prestar atenção nisso, porque a qualquer momento, meus irmãos, nós não somos indiferentes da ovelha. Nós temos as mesmas perspecção disso daí. Estou meio falando nessa palavra aí. A perspectiva que a ovelha tem de querer muitas vezes se perder, a facilidade, e isso é no homem. Muitas vezes, pastor Trindade, presbítero Gemilton, nós achamos que temos o controle das nossas vidas, falando assim, olha aqui Deus, o Senhor é bom, gosto do Senhor estar aqui, mas hoje eu vou dar uma seguida no meu caminho, vou por aqui, e nós queremos também fazer isso. Hoje eu vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade, e muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, e nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes essas veredas, esses caminhos, podem muitas vezes nos fazer perder muita coisa que nós podemos já ter alcançado nas nossas vidas. Amém? O segundo ponto desta noite diz assim, meu querido, no vale tem que haver serenidade da nossa parte. Aí, meu irmão, aí agora vai ficar gostoso a mensagem, pastor, porque esse versículo aqui, para mim, eu entendo como é o versículo central do Salmo. Diz assim, pode ler para mim, presbítero, por favor, versículo 4. Isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Nós olhamos aqui e é um versículo que
muitas vezes nós adoramos falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí, meu irmão, muitas vezes fica estreito para mim e para você na terra, na verdade, porque eu coloquei aqui, esse é o versículo central dos Salmos, e ele é um pronome pessoal, muda dele para tu. Davi não está falando sobre o pastor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, mas sim com ele. Não há motivo para temer no vale da sombra da morte, porque o pastor está conosco. Pastor, muitas das vezes nós estamos numa luta, numa dificuldade, num momento penoso das nossas vidas, e nós sabemos que no vale da sombra da morte vai haver muitas das vezes uma luta, uma escuridão, umas trevas, coisas que vai sobrevir sobre as nossas vidas, irmãos, e muitas das vezes, muitos dos crentes não sabem passar sobre o vale, e esse vale muitas das vezes vai nos arremeter a inúmeros perigos, a inúmeras adversidades, agruras, lutas, temores nas nossas vidas, porque vai depender de mim e de você uma suficiência, uma repleta dependência de saber que se nós não estivermos, pastor Trindade, muitas das vezes, presbítero Gemirto, com Deus, nós não vamos saber sair, vamos colocar fácil, meu irmão, desse túnel. Na verdade, pastor, quando nós vamos para São Paulo, nós passamos num túnel lá, no começo nós passamos pelo túnel, tá? Mas nós vamos saber muitas vezes do outro lado o que vai nos acontecer. E isso muitas vezes nos remete, nos mostra que nós vamos ter que ter dependência de Deus. Quer falar alguma coisa, pastor? Então, quando você está passando no túnel, irmão, e às vezes o túnel é um pouco mais longo, você não consegue enxergar a luz do outro lado, irmão. E muitas das vezes, quando nós não enxergamos a luz do outro lado do túnel, começa a bater o quê? Começa a bater o desespero, começa a bater o medo, né? Por quê? Porque nós não sabemos o que tem do outro lado. E como eu e você, nós não sabemos o que tem do outro lado, muitas das vezes eu e você, nós vamos ter medo do desconhecido, né? O que vai acontecer lá na frente? Será que quando eu chegar lá, Deus vai estar comigo? Né? Qual é as dificuldades que eu vou encontrar do outro lado? Né? E Davi está falando exatamente isso, querido. Antes, ele vai falar assim, ó, mesmo quando eu andar por um vale, né, de trevas, meu irmão, está falando de escuridão, né? Quando você entra no túnel que você não vê o outro lado, você só vê trevas, você só vê escuridão. E Davi está falando aqui, ó, que eu posso andar no vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. E para completar esse versículo aqui, que é do versículo 4, vai lá no Salmo 27, versículo 1, Davi vai dizer assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então, você pega aqui do Salmo 23 e vai até o 27, irmão, Davi está repetindo a mesma coisa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Ainda que eu ande, Davi não estava andando no vale da sombra da morte, ele está dizendo, ainda que eu ande, eu posso andar, eu posso chegar a andar num vale de sombra e de morte, mas eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o meu pastor está comigo. Né? A tua vara e o teu cajado me protegem. Na minha tradução diz aqui, ó, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que mesmo que eu e você estejamos passando por dificuldades terríveis, a gente tem que fazer igual a Davi, tem que lembrar. Eu posso passar, por quê? Porque o meu pastor, ele está comigo. Deus está comigo. E a Bíblia diz, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então, queridos, nós estamos junto com o nosso pastor Jesus Cristo.
Nós podemos passar sim por dificuldades, vamos passar. Né? Vamos passar pelo vale, vamos passar. Né? Mas do outro lado, eu e você, nós vamos cantar o hino da vitória. Né? Porque o povo de Deus, que passou pelo Mar Vermelho, atravessou pelo Rio Jordão, atravessou o deserto e fez o que? Do outro lado eles cantaram o hino da vitória, meu irmão. Né? A dificuldade da sua vida hoje pode estar grande, pode. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Né? Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Meu irmão, seja o que for que estiver acontecendo na tua vida, na minha vida, é o propósito de Deus. Nós temos um Deus. E nada foge do controle de Deus. Vai deixar. Tudo que eu e você estivermos passando, né, a dificuldade que for. Por isso que Davi está falando isso aqui. Ó, o Senhor é o meu pastor e Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado faz o que? Me consola. Eu e você, nós não estamos sozinhos, irmão. E diz aqui, irmãos, o rebanho, que diz aqui, eu coloquei, o rebanho sossegava com a presença do pastor, preparado para qualquer emergência. Esse pastor é o nosso Deus, é Jesus. Ele é o Emanuel, Deus conosco, aleluia. O bordão e o cajado do pastor são forte de consolo, proteção e direcionamento. Sempre que necessários, ele também usa o bordão para nos corrigir. E nós temos que ter essa convicção, meu irmão, que sendo o rebanho do Senhor, nós temos que estarmos sossegados em Deus, mesmo que nós passamos pelo vale. É muito gostoso, não é verdade, pastor? Quando nós íamos lá no Monte do Minim, lá, nós íamos toda aquela galera, né, entrava, subia aquele baita vale, meu irmão. Lá em cima, chegar no vale, todo mundo, meu irmão, quando nós estávamos no vale ali, ó, aquela subidona, aquela ladeira, aquela dificuldade, alguns passavam mal, eles tinham que esperar, alguns, é verdade, pastor? Aquela multidão, a gente fala, nossa, aquela canseira levava quase 2 horas para chegar. Pra subir, era difícil para subir, havia escorregações, havia alguns escorregão, abelha, alguns corriam para lá, para cá, meu irmão, mas eu falava você, tinha os espinhos, mas uma coisa nós tínhamos a certeza ali. Havia um pastor ali que estava nos guardando, nos guiando, né, conduzindo, e nós tínhamos a certeza que com aquele pastor, com aquela turma que estava ali, com todo aquele rebanho ali, havia, irmão, um direcionamento, nós tínhamos confiança, não é verdade, pastor? Nós tínhamos que chegar no objetivo que nós tínhamos que chegar. Assim somos nós diante de Deus. Aqui não muda, meu irmão, em hipótese alguma, em sequer nenhum momento, porque havia um direcionamento nas nossas vidas. E a ovelha que conhece o seu pastor, ele tem tranquilidade, ele tem confiança. Quer falar alguma coisa, presbítero? Pastor? Amém, irmãos? Por isso que diz aqui o segundo ponto, no vale tem que haver serenidade da nossa parte, porque no vale nós teremos que ter, meu irmão, resiliência, nós vamos que ter perseverança, na verdade é bonito, resiliência, aleluia, glória a Deus. Nós temos que procurar uma coisinha, na verdade. Isso quer dizer de nós, meus irmãos, que nós temos que ter perseverança, porque no monte, meu irmão, é bonito, é verdade, pastor? Todo mundo gosta de falar, eu cheguei no monte lá, gritar, meu querido, mas você não gosta de dizer que no vale você chorou, que muitas vezes no vale você gemeu, na verdade, no vale você teve que colocar a sua cara no pó e falar no momento, Senhor, me ajuda, não é verdade, pastor? Porque é bonito a gente falar lá, ele vai cantar o hino da vitória, mas na hora que teve que passar pela prova, você foi cantando vitória, pastor? Não foi, na verdade. Foi os dentes ali, ó, muitas vezes ralando ali, mas perseverou na vitória, amém, irmãos? Para nós terminarmos aqui, começarmos a terminar, diz assim o terceiro ponto, aleluia. No aprisco do Senhor você terá a certeza que precisa. Salmo 5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia, irmãos. Oh, como é gostoso nós falarmos assim, meu irmão. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é maravilhoso, é lindo,
Por isso que diz assim, no aprisco do Senhor você terá a certeza que precisa, irmãos. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando o nosso amado Davi estava falando, se referindo sobre esse aprisco, aonde a qual as ovelhas estavam remetidas naquele lugar, e ele estava fechado ali, na porta das ovelhas, pastor Trindade. Quem estava na porta das ovelhas ali para proteger a ovelha era o pastor, com o seu cajado, com todas as ferramentas, os preparos, porque dentro daquele cercado onde as ovelhas estavam, meu irmão, havia a grande importância que o pastor tinha sobre aquelas ovelhas, que era cuidar à noite. Porque à noite, na verdade, pastor, que havia o perigo remoto de haver o leão e muitas outras coisas que pudessem querer surrupiar, levar aquelas ovelhas. E nós temos que entender que diante dessas obstáculos, adversidades, as ovelhas que estavam cansadas durante todo o percurso do dia podiam descansar no aprisco de Deus. E muitas das vezes eu coloquei aqui, depois de cada dia difícil, meu irmão, de trabalho, o objetivo do pastor era levar o rebanho em segurança de volta para o aprisco, onde as ovelhas cansadas poderiam repousar, protegidas durante a noite. Enquanto dormiam, eram protegidas por um muro de pedras que era naquela época, que as cercava. E o próprio pastor se deitava na abertura das portas. Abra lá, meu querido, João 10:7, pastor Trindade, em nome de Jesus. João 10:7, aleluia. Como ele mesmo falou no começo. João capítulo 10, versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Isso é para nós entendermos, irmãos, que Ele é aquele que está à nossa porta ali, meu irmão, para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todas o perigo que tem. E eu coloquei ainda mais aqui, irmãos, aleluia, durante a noite ladrões ou animais perigosos poderiam aproximar-se do aprisco, mas não tinha como chegar às ovelhas. O Senhor nem sempre remove o perigo de nós, presbítero, da nossa vida, mas nos ajuda a vencê-las e não permitirá que o medo nos paralise. Nós temos que entendermos, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus, que se nós estamos na casa de Deus, presbítero, na casa de Deus, nós temos que ter a certeza. Se nós estamos em Deus, meu irmão, esses salmos aqui, que muitas vezes nós falamos aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi estava falando daqueles que são filhos do Senhor, aqueles que são lavados, que são remidos, que tomaram uma decisão de fé, de reconhecer o Senhor da glória como seu único e suficiente Salvador. Esse aprisco ao qual nós estamos aqui, nós, igreja, corpo místico do Senhor, isso daqui é para nós. Se nós andarmos com Deus, permanecemos em Deus, temos aquele verdadeiro sentimento de estarmos na presença de Deus, presbítero, nós não vamos sairmos da presença de Deus, porque a mão forte de Deus vai estar nos guardando. Mas uma coisa muito importante eu anotei aqui, meu irmão, o Senhor nem sempre remove, pastor Trindade, o perigo da nossa vida, mas nos ajuda a vencê-las e não permitirá que o medo nos paralise. No meio da luta, meu irmão, dentro do aprisco, que nós estamos dentro da igreja, não é verdade, pastor Trindade? Dentro da igreja, virá sobre as nossas vidas adversidades. Virá sobre as nossas vidas coisas que vai tentar nos paralisar, coisas que vai querer nos colocar medo, que vai nos deixar receoso muitas vezes. Nós vamos franzir a testa, na verdade, presbítero, dá aquela franzida, dá aquela tremida na base, porque é humano, nós somos humanos, meu irmão, mas nós sabemos que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, não é verdade, pastor Trindade? Aleluia. Irmão, João 10, João 10, 11. Jesus está falando assim, ó, eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No 14, ele vai dizer assim, ó, eu sou o bom pastor. De novo ele está dizendo que ele é o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas, meu irmão. Olha que Jesus, ele é o bom pastor. Não tem outro bom igual Jesus, meu irmão, não tem. Nós temos que ter essa convicção, meu irmão, que no aprisco do Senhor você terá a certeza que precisa. Se você está na igreja, se você está com o Senhor é a certeza que você tem mais na sua vida, meu irmão, que com Ele você não perde nada. Mesmo que aparentemente você possa falar assim, eu estou perdendo alguma coisa. Você sim está ganhando, meu irmão. Mesmo que você possa morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, uma hora os portais celestiais do Senhor vai abrir para você. Os dias estão se fechando, meu irmão. Não há, na verdade, pastor, mais tempo para nós ficarmos tutubiando, pensando se eu fico ou se vou, meu irmão. A qualquer momento eu posso sair daqui e não voltar para minha casa. Mas eu sei, pastor, que no aprisco celestial do Senhor, no aprisco onde o seu nome está marcado no livro da vida, na verdade, pastor, lá é onde você vai estar. É isso que você tem que entender. Que os dias estão se findando, meu irmão. Os dias têm cada dia indo de mal a pior. Mas você tem que ter essa convicção que no aprisco do Senhor você terá a certeza que precisa. Não tenha dúvida, será que eu permaneço na igreja? Será que é melhor eu voltar para o mundo? Será que eu não devo dar uma parada, meu irmão? Muitos nessa pandemia que teve aí parou por causa de N situações. Desistiu. Ainda há tempo, meu irmão, nessa noite, de você voltar para a casa de Deus. Mesmo que possa você ter caído no pecado, caído em N situações da sua vida, meu irmão. O cair é do homem, na verdade, meu querido. O levantar é de Deus. Aqui nem eu, nem o pastor, nem o presbítero, nem ninguém tem que acusar você do seu pecado e falar que você não tem direito. Quem sou eu para falar que você não tem direito, meu irmão? Se é Deus, é Jesus que perdoa os nossos pecados. Homem nenhum pode perdoar o pecado de alguém e falar assim, a partir de hoje eu perdoei seu pecado, tudo que você fez está limpado. Não, meu irmão. Nós vamos um dia bater no tribunal de Cristo, na verdade, pastor Trindade. É Ele que vai julgar o que é certo e o que é certo em nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, Jesus está aqui para ti, nesta noite, fazer com que você volte para a casa de Deus. Se você é uma ovelha, como está aqui, que andou se perdendo, que andou acabou caindo numa poça, não é verdade? Andou pensando e foi por um caminho, meu irmão. Hoje é a noite de você voltar, meu irmão. Hoje é a noite de você se reconciliar com o Senhor, não é verdade? E saber que há um Deus que não vai deixar que jamais você possa pensar que Ele é um Pai que não quer mais que você esteja na casa de Deus. Se você se deixou por algum motivo, meu caro, por causa de cigarro, prostituição, seja o pecado que seja, Ele é o único que pode fazer com que você possa nessa noite estar se sentindo renovado e restaurado em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, vocês? Amém, querido? Interessante, no versículo 5, Davi vai dizer assim, ó, preparas uma mesa, né? Preparas uma mesa. Meu irmão, por que Davi está falando preparas uma mesa? Né? Você está vendo aqui, a gente está numa mesa. Né? Se você olha para cá, você vai ver o quê? O Genilton, o Renato, o presbítero Genilton, o pastor Renato, todos nós aqui estamos na mesma altura. Na mesma mesa. Na mesma mesa e na mesma altura. O que eu entendo com isso? Que eu entendo que aquele que está na mesa não tem, meu querido, um maior, outro menor. Não tem ovelha do Senhor que um é maior, outro é menor, não. Para Deus, irmão, todos nós somos iguais. Você pode ver, se está todo mundo na mesa, nós estamos o quê? Igualados. Igualdade perante o Senhor. Ovelha, meu irmão, vai ser sempre ovelha. Seja, não importa.
Não importa se você é pastor, é presbítero, é diácono, é membro da igreja, é levita, não importa, irmão. Todos nós, quando estamos na mesa com o Senhor, somos ovelhas. Ovelhas do Senhor. Quando fala de mesa, mesa nos arremete o quê? A santa ceia do Senhor. Na minha Bíblia aqui tem até um cachinho de uva do lado quando fala de mesa, irmão. É verdade, né? Quando fala de mesa, se assentar na mesa com quem? Com o nosso pastor. Quanto tempo faz, meu irmão, que você não se assenta na mesa com o seu pastor? Não estou falando do pastor aqui terreno. Estou falando daquele celestial, lá de cima. Jesus. Quanto tempo faz, meu irmão, que você não participa da mesa do Senhor? Da santa ceia do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não come da carne e não bebe o sangue não tem parte com Ele. Não tem parte com o Senhor. Então hoje é noite, meu irmão, de nós entendermos isso, né? Hoje é noite do que? De reconciliação. Jesus, Ele está dando para mim e para você que está aí, não vou dizer desviado, afastado da casa do Senhor, afastado do aprisco, né? É noite de você reconciliar com Deus. É noite de reconciliação. Deus está chamando você de volta para a mesa, mano. Na mesa, o seu lugar está lá na mesa. Você vai ver a história de Davi, né? Quando o profeta foi lá para ungir o rei de Israel, na casa de Jessé, o belemita, né? O profeta chegou e falou assim: daqui vai sair um rei. E tinha uma mesa posta. Porque quando chegava um profeta na casa de alguém, a mesa estava posta, o banquete estava preparado, né? Porque o profeta só ia na casa de alguém com uma incumbência muito importante, irmão. E Jessé foi avisado que o profeta estava chegando, né? Estava lá aquela mesa posta, né? E Davi, onde ele estava? Lá no pasto, cuidando das malhadas. Das malhadas, irmão. Não é daquelas ovelhas branquinhas, bonitinhas, tudo arrumadinho, não. É das malhadas. As malhadas é aquela que não tinha valor nenhum. E Davi estava cuidando das ovelhas, né? Aí o profeta vai falar o quê? Ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não chegar. Ou seja, todo mundo naquela mesa tratava Davi diferente, né? Ele não era tratado igual aos outros irmãos. Não, ele era tratado diferente. Mas quando chegou o profeta, irmão, naquele lugar, né, na mesa do Senhor, não tem maior ou menor, todos iguais. Não tem, para o Senhor não tem, irmão. O pastor Renato está falando aqui, pecadinho, pecador. Não, pecado é pecado, irmão. E perdão é perdão. Não tem pecado que é mais difícil de ser perdoado. Não, pecado é pecado, perdão é perdão. Só pode perdoar aquele que deu a vida, aquele que morreu lá na cruz. Ele tem poder de perdoar os pecados. E nós temos que entender, pastor Trindade, e uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmão: homem é homem, Deus é Deus. Se você for querer se pesar, porque o que o homem diz ao seu respeito, tu tá lascado. Você tá lascado, meu irmão. E depender de muito do homem, às vezes você morre porque ele não está nem aí. Mas nós temos um Deus e nós temos que entender. E diz aqui ainda: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Naquela época, meu irmão, ungir a cabeça de alguém com óleo, naquela época, era sinônimo de uma pessoa que você amava, desejava, que você tinha um prazer tremendo. Ela ia visitar você na sua casa, e naquela época, a tradição daquela época lá, que nós, se você for poder ter a liberdade de estudar, ungir na minha cabeça com óleo, era uma satisfação que o dono da casa tinha, alegria de poder honrar aquela pessoa, de saber que aquela pessoa era amada, pastor, perante aquela família, aquele pessoal, e ungir a sua cabeça.
a sua cabeça com óleo. Isso era motivo de satisfação, de alegria, de gozo, de prazer. Dava aquilo para aquela pessoa um status de que ela era uma pessoa querida, desejada e querida e amada pela pessoa. Assim é Deus nas nossas vidas, que nos ama, que nos guarda e que nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Sem mais delonga, para nós darmos. Quer falar mais uma coisa, pastor? Deixa eu falar. Trazendo aqui, ungindo a cabeça com óleo, trazendo para as ovelhas, né? Todo pastor de ovelhas, se você for estudar a história aí, todo pastor de ovelha ele tinha o quê? Uma botija de azeite. Para quê? Para ungir a cabeça da ovelha. E você sabe para que ungia a cabeça da ovelha? Para não juntar mosca na cabeça da ovelha, para não juntar mosca nos ouvidos da ovelha. Ou seja, para a ovelha não ter os seus ouvidos agravados, que não podia ouvir a voz do pastor, não. O pastor ele ungia a cabeça das ovelhas com óleo. Para quê? Para que as moscas não se sentassem na cabeça das ovelhas e não prejudicasse a audição das ovelhas, irmão. Porque se a mosca prejudicasse a audição das ovelhas, elas não teriam como ouvir, né, a direção, o chamado, o direcionamento do pastor. Então o pastor ele ia lá e passava um óleozinho na ovelha para quê? Bálsamo. Aquele bálsamo. Para a ovelha fazer o quê? Para a ovelha continuar ouvindo a voz do pastor. Né? Irmão, quanto tempo faz que nós não ouvimos a voz do nosso pastor? Parece que Jesus não fala mais comigo. Tá faltando óleo na tua cabeça, irmão. Tá faltando nós ungirmos os nossos ouvidos para voltar a ouvir a voz de Deus, para voltar a ouvir a voz do pastor. Tem que ter óleo, irmão. Unge a cabeça com óleo. Unge a cabeça com óleo. Para quê? Para voltar a ouvir a voz do pastor e ter sensibilidade. Porque Jesus vai dizer lá em João 10: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas elas me conhecem. Porque é pela voz, pelo chamado do pastor. Tem um vídeo na internet e se você buscar você vai ver que tem um rebanho. Não sei se você já viu, pastor. Um rebanho enorme de ovelhas. Chega um camarada e chama as ovelhas. Não, as ovelhas não estão nem azul com aquele camarada. Chega outro camarada e chama as ovelhas. Coitado, as ovelhas não estão nem azul. Nem se mexe, não sai do lugar. Mas quando ela ouve o chamado do pastor, meu irmão, o verdadeiro pastor daquele rebanho chamou as ovelhas. Jesus, Maria e José. As ovelhas vêm, mas vêm com força, igual diz o meu amigo aí. Vem com força, irmão. O pessoal lá da Assembleia de Deus Bragantina, pastor Antônio, o pessoal lá é assim, vem com força. O diácono Rafael lá, o negócio é estreito lá, meu irmão. Esse dia ele veio ministrar na nossa igreja ali, uma bênção. Vai com força, irmão. Quando as ovelhas ouvem a voz do pastor, não tem quem segura. O rebanho vem em peso, irmão. Sabe por quê, pastor? Porque essas ovelhas não estão indiferentes com seus pastores, com o seu pastor. Quando a ovelha está indiferente com o seu pastor, você pode falar o que for, pastor. Você pode botar uma bandeira para ela, pode soltar fogos de artifício. Pode preparar o banquete que ela não vem. Ela se torna indiferente, faz com que o seu pastor se torne insignificante. E quantas pessoas hoje, presbítero Gemilton, Jesus é insignificante para ele, é indiferente para ele. Se Jesus vier ou não vier, se Jesus falar ou não falar, eu não estou falando, meu irmão, eu estou falando para crente, que como está aqui, que é o terceiro ponto, no aprisco do Senhor você terá a certeza que precisa. E mesmo você sabendo que dentro do aprisco do Senhor que você precisa, quantos crentes, quantas pessoas hoje é indiferente em relação ao nome de Deus, a Jesus e a sua palavra e tudo aquilo que Ele tem feito nas suas vidas. Alguém mais quer falar alguma coisa, pastor?
Então, para nós finalizarmos, diz assim, irmão, o quarto ponto diz assim, Salmos 23, versículo 6 diz assim, mas aqui agora é tremendo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma coisa nós temos que entendermos nessa noite, irmão, que é poderoso nessa noite. Eu coloquei aqui, por fim o salmista revela o segredo para uma eternidade feliz, acompanhado ao longo de todos os dias da sua vida, pela bondade e misericórdia de Deus, chegaremos à casa do Pai, nossa habitação no final e a vida eterna. Isso é para nós termos a certeza, meu irmão, porque esse versículo, esse capítulo, pastor, que muitas vezes nós estudando ali, procurando procurar melhor, diz aqui, diz assim, quando Davi fez. Já idoso, Davi fez uma retrospectiva da sua vida longa e chegou à mesma conclusão. Apesar de seus pecados e erros, havia sido acompanhado de bondade e misericórdia, presbítero Gemilton. Equivalente no Antigo Testamento de Romanos, abra lá, Romanos 8:28, aleluia. Ao olhar adiante, Davi sabia que habitaria no céu, aleluia, a casa do Pai para sempre. Dá para nós entendermos nessa noite, irmãos? Romanos 8? Romanos 8:28, aleluia. Pode ler. Pode ver? Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O meu está marcado. Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Davi, meu irmão, durante a sua vida, na sua caminhada, e esse versículo aqui, alguns historiadores dizem que ele tem essa retrospectiva da sua vida, que uma coisa, meu irmão, que nós não podemos jamais entendermos, pastor Trindade, que a gente vai aprendendo, irmão. Sabe, eu vou falar uma coisa, sabe de onde que eu tiro essas coisas, irmãos? Sabe, não é verdade, pastor? Uma coisa que nós aprendemos, que nós temos que estudar aqui, Livraria Trindade. Isso daqui é de comentários bíblicos, meu irmão. Comentários bíblicos que fazem enriquecer a nossa mente, o nosso entendimento, faz com que nós possamos aprender mais referente à palavra de Deus e darmos um acolhimento em relação à palavra de Deus quando nós não conseguimos entender alguma coisa. Então isso daqui não veio da minha cabeça, não fui subir, como os outros falam, ali zoom, não. Ali às vezes nós temos que sentar, entender e procurar compreender algumas coisas. Porque uma coisa está marcada aqui na nossa vida, meu irmão. Duas coisas que nos guardam, meu irmão. Mesmo nós, presbíteros, sermos falhos com Deus, mesmo que nós muitas vezes erramos com Deus, mesmo que muitas vezes nós fazemos coisas que decepcionam a Deus, bondade e misericórdia tem nos guiado todos os dias, seguirão todos os dias da minha vida. Olha aqui, meu irmão, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantas vezes, meu irmão, que nós às vezes estávamos fora da vontade de Deus, mesmo errando em algumas coisas, em alguns aspectos, pastor, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus tem nos guardado. E muitos ainda não partiu por causa da misericórdia do Senhor. Que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Meu irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, eu creio que muitos de nós já estaríamos na sepultura, irmão. E não é na sepultura com um caminho para o céu, não. É o contrário. Bem ao contrário, meu irmão. Subsolo, meu irmão. A misericórdia do Senhor é a causa, motivo, razão, como diz meu amigo pastor Jefferson Rancan, causa, motivo e razão de nós não sermos consumidos. Né?
Na minha Bíblia, irmão, para a gente terminar aqui, versículo 6 diz assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha que interessante, a versão do pastor Renato diz que ele habitará na casa do Senhor. Na minha já diz que ele voltará à casa do Senhor enquanto eu viver. Ou seja, Davi sempre estava voltando para a casa do Senhor, né? Eu quero continuar aqui, meu irmão, nessa tecla. Deus está te esperando de volta, de braços abertos. Que eu e você nós possamos voltar para a casa do Senhor enquanto nós vivermos. Enquanto nós estivermos vivos, temos a oportunidade, a chance, a segunda chance de podermos o quê? Podermos voltar para a casa do Pai. E muitas das vezes eu e você nós estamos como aquele filho pródigo, longe da casa do Pai. Irmão, e quando estamos longe da casa do Pai, nós passamos dificuldades, passamos problemas, passamos adversidades, não tem ninguém que possa nos ajudar. Mas quando nós retornamos para a casa do Pai, o Pai está nos esperando de braços abertos. Porque o tema diz assim, o último: na casa do Senhor é a eternidade que nos espera. Davi sabia, meu irmão, que uma hora que que ele já era um senhor de idade, idoso, ele fez essa reflexão, essa retrospectiva da sua vida, já na sua velhice, dizendo essas coisas que às vezes nos arremete a entendermos, meu irmão, que ao passar das nossas vidas, das nossas caminhadas, isso mostra que Davi já estava com seus olhos cansados, com seu corpo já afadigado de tantas coisas que ele passou, mas tudo aquilo que ele tinha passado, experimentado, mostrava a grandeza, o poder, a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus para as suas vidas. Mesmo ele ter sido pecador, mesmo tudo que ele passou na sua história, ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha e que uma hora iria chegar diante da sua vida é que a bondade e a misericórdia do Senhor durante toda a sua vida não se apartou dela, pastor. Ele não tem se apartado de nenhum homem. Amém, irmão? Então, desde já, pastor Trindade, quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Renato para compartilhar conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Enquanto nós estivermos debaixo da proteção do Senhor, dentro do aprisco do sumo pastor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está guardando e velando pelas nossas vidas, irmão. É isso que você tem que entender nessa noite. Que todos nós somos ovelhas e estamos sendo pastoreados pelo nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. O bom pastor, que deu a vida por mim e por você, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa aí compartilhar essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter uma noite abençoada na presença de Deus. Eu quero deixar aqui um recadinho para você. Sábado, amanhã, nós temos culto de oração, culto de intercessão às 17 horas, ali no nosso Ministério Apostólico, cumprindo o chamado. E domingo, às 19h30, culto de celebração ao nosso Deus, onde a família se reúne para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Ali na rua Araldo Silva Vilaça, número 19, na Planejada 1, Bragança Paulista, São Paulo. Deus, Ele tem um chamado para mim e para você no nome do Senhor Jesus. Vamos lá, pastor Renato. Amém.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, sou grato, te louvo, te bendigo nesta noite, nesse dia maravilhoso que o Senhor me deu, que eu creio, Pai, que a sua bondade, a sua misericórdia, a tua fidelidade, que tem nesta noite, nesse dia, Pai, alcançou a cada irmã, cada homem, cada jovem, Pai, que o Senhor possa nesta noite, Pai querido, derramar o teu poder, a tua graça, alcançar, libertar, fazer com que possa o teu Espírito, Senhor, manifestar na vida desse homem, Pai. Que ele possa nessa noite reconhecer o Senhor como seu único Salvador. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, que cadeias, grilhões, todas as amarras nessa noite possam ser despedaçadas da vida deste homem, Pai. Alcança nessa noite, Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Você que pode, erga as tuas mãos nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja não somente hoje sobre as nossas vidas, mas até a volta de Jesus. E nós confirmamos dizendo amém. Meu irmão, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Um final de semana aí abençoado na presença de Deus. Ó, não fique em casa não. Vem adorar ao Senhor na casa do Senhor, meu irmão. As portas estão abertas. Não só na nossa igreja, mas em muitas outras no nome do Senhor Jesus. Meu irmão, vem adorar aquele que vive, que reina, para todos sempre, no nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando aí a tua vida, a tua casa, a tua família. Vai compartilhando aí essa live. Se inscrevendo. Isso, se inscreve aí no nosso canal YouTube. Ministério Apostólico Cumprindo o Chamado, meu irmão. Você vai ver todas as mensagens que são ministradas na nossa igreja, que são ministradas nessa live. Entra lá, dá um likezinho lá, curte, compartilha. Ativa o sininho, ativa o sininho. Jesus, aleluia. Ajuda a gente a divulgar o canal aí, gente. Vamos aí compartilhando a palavra e vamos para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.